Seja bem-vindo, estou de volta aí. Nesse vídeo a gente vai dar sequência ao nosso estudo dos amplificadores operacionais. No último vídeo a gente viu a teoria sobre filtros ativos, com o amplificador operacional, o filtro passa-baixo. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer a resolução de 2 exercícios a respeito disso daí. Antes de começar o vídeo eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha que ajuda a divulgar. Tá bom? Bom, então vamos fazer uma breve recapitulação aqui nesse circuito para ter certeza que ficou entendido como ele funciona. A gente dividiu lá na hora do equacionamento esse circuito em duas partes, né? Então vamos lembrar que essa primeira parte aqui composta por esse resistor e esse capacitor é a parte do circuito que faz a filtragem do sinal propriamente dito. É essa parte do circuito que vai cortar as altas frequências. Tanto é que nós deduzimos a equação da frequência de corte em vídeos anteriores aí usando esses dois elementos. E é esses dois elementos que você aplica nessa fórmula para calcular a frequência de corte. Portanto, é essa parte do circuito que está cortando os sinais de alta frequência. O amplificador ele está configurado numa configuração não inversora e ele está fazendo a amplificação do sinal já de baixa frequência. Então, o sinal tem as altas frequências cortadas e o amplificador vai amplificar esse sinal através dessa parcela aqui da equação. Certo? Então é assim que o circuito funciona. Esses resistores que vão nesse cálculo são os resistores ligados ao amplificador operacional. Certo? Bom, então esse exercício aqui, o primeiro exercício, ele está no livro, que eu vou deixar o nome aí embaixo, vai passar em algum lugar aí embaixo. A gente tem então o arranjo do filtro com o nosso amplificador operacional e os dois resistores. Aqui no livro o cara ele fez uma traquinagem aqui, né? Ele tentou confundir a gente. A gente tem aqui na fórmula R1 e R2. Se você acompanhar lá a dedução da fórmula, você que vai ver que R1 na fórmula é o resistor que está conectado à saída, e R2 é o que está conectado ao terra. Aqui ele inverteu, né? Então se você substituir erroneamente aqui vai dar errado o resultado. Ao longo do exercício a gente vai ver que o R1 é o de 14 ohms, que aqui está designado como R2. Por quê? Porque é o resistor que está ligado à saída. Então, cuidado na hora de utilizar a fórmula, porque o cara pode mudar o desenho aí e gerar alguma confusão. Certo? Então, ele colocou aqui o nosso desenho do nosso filtro, nominou os elementos, colocou os valores e ele pede na letra A frequência de corte. Na letra B, ele pede a tensão de saída quando é aplicado na entrada um sinal senoidal de 2 volts pico a pico. Na frequência de corte, ele quer saber então qual é a tensão de saída nessa condição. Na letra C, ele pede a tensão de saída para um sinal de entrada de 4 VPP, só que dessa vez com uma frequência de 280 Hz. E no item D, ele pede o item B, esse aqui, com uma frequência agora de 758 Hz, não mais na frequência de corte. Tá certo? Muito importante também ressaltar aqui, na aplicação dessa fórmula, né, já que ele está trocando as frequências aqui, note como o ganho varia, a gente vai ver isso ao longo do exercício, como o ganho varia quando a gente altera a frequência de entrada. A gente pode alterar o ganho do circuito alterando a frequência da entrada. Tá certo? Os resistores são fixos e a frequência de corte também é fixa porque ela é dada por elementos fixos aqui. Então, variando a frequência do sinal de entrada, você consegue variar o ganho do circuito. É importante sempre tirar deduções das fórmulas e pensar o que acontece quando você mexe em um parâmetro ou em outro parâmetro. Então, letra A, ele pede a frequência de corte. Como eu falei, a frequência de corte está relacionada a esses dois elementos aqui. Substituindo R por 16K e C, o valor da capacitância, por 0,047 microfarad, a gente vai encontrar 212 Hz para a frequência de corte. Agora, na letra B, ele pede a tensão de saída com sinal de entrada de 2 VVP na frequência de corte. Então, quer dizer que o sinal de entrada vai ter o valor da frequência de corte. Eu vou substituir na fórmula. No lugar do F, eu vou colocar a frequência de corte e vou substituir os resistores de acordo como eu expliquei, né? O R1 é o resistor ligado à saída, é o de 14. Então, é 14 dividido por 25, mais 1. Isso aqui vai cancelar a frequência de corte, vai ser 1. 1 mais 1, 2, raiz de 2. Fazendo essa conta aqui, você vai chegar num ganho de 1,1. A tensão de saída vai ser 1,1 vezes 2 e ela vai ter 2,2 volts de pico a pico. A gente entrou com 2
e saiu com 2,2 quando a gente aplica na entrada a frequência de corte. Agora na letra C, ele está pedindo para fazer o mesmo cálculo, só que dessa vez com 280 Hz. A gente calculou a frequência de corte no item A, 212. A gente substitui aqui por 280, os resistores permanecem iguais. Fazendo essa conta, nós vamos chegar num ganho de 0,94. Como eu falei, a gente trocou aqui o valor da frequência, né? Então a gente alterou o ganho, aqui era 1,1, quando a entrada era igual era com a frequência de corte. E alterando para 280, a gente diminuiu o ganho. O sinal de saída vai ser o ganho vezes o de entrada. O de entrada é 4 VPP, 0,94 vezes 4. A gente vai chegar em 3,76 volts pico a pico. E finalmente na letra D ele pede para refazer o item B, ou seja, tensão de entrada de 2 VPP, dessa vez com uma frequência de 758 Hz. Então substituindo aqui o 758, frequência de corte 212, os resistores, faz a conta, o ganho vai para 0,42 e a tensão de saída vai ser 0,42, o valor do ganho, vezes a tensão de entrada, vai nos dar 0,84 VPP. Novamente, veja a variação, né, do ganho em função da variação da frequência aplicada na entrada. Certo? Nesse segundo exercício, ele deu um outro circuito, onde ele está pedindo na letra A para calcular o valor do capacitor. Então a gente tem aqui a parte de filtragem do circuito, ele deu o resistor, mas não deu o capacitor e está pedindo o capacitor na letra A. Ele também deu o valor da frequência de corte, ele informou que ele quer uma frequência de corte de 900 Hz. Então o circuito vai ser projetado, ou seja, esse capacitor vai ser dimensionado de forma que eu obtenha uma frequência de corte de 900 Hz. Na letra B, ele pede a tensão de saída, quando a tensão de entrada é 5 VPP e a frequência do sinal de entrada é igual à frequência de corte. E na letra C, um valor de tensão de entrada de 4 volt pico a pico, com a frequência igual a 2 vezes o valor da frequência de corte. Ele pede a tensão de saída. A gente vai ver, não tem muito o que ficar inventando nesse tipo de exercício aqui, né? Então, letra A, frequência de corte, 2πRC. Ele deu a frequência de corte, 900, 1 sobre 2π, 22, que é o valor do resistor, e o capacitor a gente quer descobrir. Você vai chegar lá no capacitor de 8 nanofarad para que você obtenha os 900 Hz de frequência de corte. Agora na letra B, com a entrada de 5 VPP e a frequência igual à frequência de corte. No lugar do F de entrada, a gente põe frequência de corte, vai dar 1 ao quadrado, com mais 1, 2. 1 sobre raiz de 2, 26 sobre 48. Perceba que aqui, novamente, o de cima é o resistor ligado à saída, é o 26, e o de baixo é o resistor ligado ao terra. Ligado à saída e ligado ao terra. Né? Mais 1. A gente chega num ganho de 1,09, vezes a tensão de entrada, que é 5 VPP, a gente vai chegar em 5,45 VPP. Agora na letra C, ele alterou a frequência para 2 vezes a frequência de corte. Então, 2 vezes a frequência de corte na entrada, a gente vai cancelar a frequência de corte, 2 ao quadrado, mais 1, raiz, 1 dividido por isso. O valor dos resistores lá, sem mistério. O ganho vai dar 0,69 e a tensão de saída vai ser 0,69 vezes 4, 2,75 VPP. Certo? Sem muito drama aí, né? Bem tranquilo. Espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.